Fala, turma, beleza? Então, olha só, turma, a lista de questões de análise combinatória que já caíram no Enem. Se você quiser baixar a lista completa de 10 questões que eu separei de provas anteriores de análise combinatória, primeiro link da descrição, vai aí, baixa e treina bastante. Eu vou resolver 5 com vocês. E lembrando, turma, que eu quero a ajuda de vocês para bater a minha meta agora, que é de 100k aqui no YouTube. Então, espero que você faça parte do meu time e também traga seus amigos também para conhecer o canal e ficarem feras em matemática, tá? Então te inscreve aí, deixa logo o teu joinha, teu like para me ajudar, tá? Então bora lá. Questãozinha do Enem 2013 fala assim, ó. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, beleza. Formada somente por algarismos, então somente por algarismo, eu vou logo lendo e grifando, de 0 a 9, para acesso à conta corrente pela internet. Entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles criar uma nova senha com 6 dígitos. Então vamos lá, 6 dígitos também, permitindo agora o uso de 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de uma versão minúscula. Então, observa que você tem letras maiúsculas e minúsculas, são coisas diferentes. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Então, só pode usar algarismos, letras maiúsculas e minúsculas. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora. Beleza. Que é a razão do novo número de possibilidade de senha em relação ao antigo. Então, observa que é a razão entre quem? O novo número pelo antigo. Perfeito. A pergunta aqui é, coeficiente de alteração de melhora é. Beleza, então bora lá. Primeiro, turma, quantas senhas eu vou conseguir fazer no modelo antigo? Então, bora lá. No modelo antigo, olha o que acontece. Turma, primeiro entenda o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma senha, você vai ter que decidir, aí qual opção você vai colocar, né? Se você vai colocar letra, não vai, se vai, não vai. Então, olha como é que funciona. A senha, elas são 6 dígitos. Você taca logo 6 tracinhos. Beleza? Pronto. Então, tá aqui 6 tracinhos. Turma, na antiga, você poderia usar um dos algarismos, que são 10. Então, para o primeiro algarismo, você tem 10 opções. Para o segundo, você tem 10. Para o terceiro, você também tem 10 opções. Para o quarto, tem 10. Para o quinto, tem 10. Para o sexto, também tem 10. E aí, turma, sempre que eu conseguir dividir um problema em etapas e saber a quantidade de vezes que cada etapa pode acontecer, eu tenho o princípio multiplicativo. Logo, eu vou multiplicar tudo, cada etapa dessa. Como o 10 aparece 6 vezes, então, no modelo antigo de senha, eu tenho 10 a sexta possibilidades. E aí, agora eu tenho que ver no modelo novo. No modelo novo, quantas possibilidades eu vou ter. Da mesma forma, turma, a senha, ela pode ter aqui, ela vai ter 6 dígitos, tá? Então, serão 6 dígitos. O que acontece aqui, ó? Primeiro, aqui na nova senha, eu posso colocar, além dos algarismos, eu posso colocar letras. Então, o que eu tenho para mim aqui, ó? Eu tenho 10 algarismos mais 26 letras maiúsculas e mais 26 letras minúsculas. Turma, 26 mais 26 dá 52, mais 10 dá 62 caracteres. Ou seja, eu tenho 10 algarismos, de 0 a 9, tenho 26 letras maiúsculas e 26 letras minúsculas. Turma, quantas opções eu tenho para o primeiro caractere da minha senha? Eu tenho 62 opções. Eu também tenho 62 para o segundo caractere. Para cada caractere eu vou ter 62 opções. Olha que é muito mais do que eu tinha antes. Eu só tinha 10. Pelo princípio multiplicativo, multiplica tudo agora. Como o 62 apareceu 6 vezes, eu tenho 62 elevado à sexta. Beleza?
E aí o que a gente vai fazer agora, turma? Ele quer saber a razão. O que é a razão? Razão, turma, é divisão. É só você lembrar qual é a palavra que combina com razão. Divisão. Entre o novo, quem é o novo? Então bora lá, ó. Novo, razão com o antigo. Beleza. E aí, turma, qual é o valor do novo? O novo é 62 a sexta. Eu tenho 62 a sexta possibilidades. E o antigo eu tenho 10 a sexta. E aí vai uma dica maravilhosa. Ó. Em probabilidade, você tem que saber o raciocínio. Normalmente, não se exige do aluno que o aluno saiba fazer as contas todas aqui. Ó. Já acredita que você sabe. Então, isso aqui, ó, provavelmente eles não vão cobrar que você faça. Tanto que se você olhar para as opções, na letra A você tem 62 a sexta sobre 10 a sexta. Então, A de aprovação. Normalmente não vai precisar fazer a conta, você precisa do raciocínio, tá? Beleza? Então, bora lá para a segunda questão da lista. Nós temos aqui uma questão do Enem 2017. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores. É óbvio, né? Quanto mais jogadores, mais partida. Como mostra o quadro. Então, turma, aqui no quadro está dizendo o seguinte, que se tiver apenas 2 jogadores, eu tenho uma partida. Óbvio, um joga um contra o outro. Se eu tiver 3 jogadores, 3 partidas, 4 jogadores, 6 partidas, 5 jogadores, 10 partidas e assim sucessivamente. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Turma, pensa comigo. O que você quer aqui? Ó? Você quer saber o número de partidas. E para acontecer uma partida, eu preciso de 2 jogadores. Então, eu tenho aqui o jogador 1 e o jogador 2. Para escolher o primeiro jogador, eu tenho quantas opções? 8. Para escolher o segundo, eu não tenho mais 8, porque eu já escolhi 1. Sobrou quanto? 7. E aí, pelo princípio multiplicativo, você tem o quê? Que 8 vezes 7 dá 56, então são 56 partidas. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Essas partidas não pode acontecer, por exemplo, o jogador A enfrentar o jogador B e o jogador B enfrentar o jogador A. Por quê? Porque a questão está dizendo o seguinte, ó. Cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Ou seja, isso aqui não vai acontecer. Ou acontece A vezes A contra B ou B contra A. Ou seja, quando eu fiz 8 vezes 7, eu conferi cada possibilidade 2 vezes. Então, eu preciso dividir esse valor por 2. Então, quando eu dividir aqui por 2, para poder pegar a metade, eu vou ter quanto? 56 por 2 dá 28 partidas. Beleza? E aí, se eu tenho 28 partidas, minha resposta correta é a letra E. Então, cuidado com as repetições, tá? 8 vezes 7 eu vou ter jogador A contra o B, B contra o A. Mas como eu não quero isso, eu não quero que 2 jogadores joguem 2 partidas, eu quero que jogue só uma, eu divido por 2 para pegar só a metade e não ter repetição. Agora, o seguinte, olha só o que acontecia aqui também se você observasse para a tabela. Turma, o que acontece? Do 1 para o 3, aumenta quanto? Aumenta 2. Do 3 para o 6, aumenta 3. Do 6 para o 10, aumenta quanto? 4. Do 10 para o 15, aumenta 5. Do 15 para o 21, aumenta 6. Ora, se eu quero 8 partidas, do 21 vai aumentar quanto? Se está aumentando mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, pela lógica aqui, aumentaria 7, seria quanto? 28. Então, se você conseguisse perceber a lógica dessa sequência, também daria para resolver. Mas essa questão aqui é de análise combinatória, tá? Princípio multiplicativo. E aí, o melhor jeito é fazer assim, 8 vezes 7, 56 dividido por 2, 28. Valeu? Bora para a próxima questão. Na próxima questão, turma, a gente tem o seguinte. Enem 2015, questãozinha legal. Lembrando já de novo, olha para as opções. Ele não resolve.
ele já te dá só o raciocínio, tá? Então, essas questões que tem muita conta, geralmente não é resolvida. Na opção tá lá o raciocínio. Uma família composta por 7 pessoas adultas. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X. Então, as ocupadas estão marcadas com X. E as únicas poltronas disponíveis estão mostradas em branco. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poltronas livres disponíveis. Aí a pergunta vem: o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Turma, pensa comigo. Olha o que você tem. Você tem 7 pessoas. 7 pessoas. Beleza. Todas essas pessoas irão sentar em algum assento desse aqui. Ou seja, dos 9 assentos, então, das 9 poltronas, você quer fazer o quê? Você quer escolher 7. Dessas, você quer escolher 7. Ora, sempre que eu tiver uma quantidade de elementos e eu quero escolher alguns, pensa logo em combinação e arranjo. E aí, o que você vai fazer agora? Decidir se é combinação e se é arranjo. Turma, imagina só. Você tem aqui assim, ó, Amanda e do lado você tem Bárbara. Beleza. Agora, se eu mudar a posição, Bárbara e Amanda, isso aqui são coisas diferentes. Formas diferentes de sentar. Então, Amanda e Bárbara e Amanda são coisas diferentes. Se eu mudo a posição dos elementos e o agrupamento muda, isso é o quê? Arranjo. Então, sempre que isso aqui acontecer, que eu mudar a posição e for diferente, você vai fazer um arranjo. Então, essa é a ideia. Beleza. E aí eu vou pegar aqui um arranjo de quanto? De 9 tomada 7. Beleza. Qual é a formulinha do arranjo? Você vai pegar o número total de elementos, que são 9, fatorial, e dividir pela diferença do número total de elementos e o número total de escolhas. Pronto, 9 menos 7. E aí, turma, se eu fizer aqui embaixo, 9 menos 7 dá 2, então eu vou ficar com 9 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, como é lógico, a questão não quer que você faça essa conta inteira, ela já te deu a opção A de aprovado, 9 fatorial sobre 2 fatorial, tá? Então, qual era o trabalho? Descobrir se era combinação ou arranjo. Então, bora lá. Próxima questão. E aí a gente tem Enem 2016, questãozinha aqui legal, mas perigosa, tá? Para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis. Então, foram 3 lápis de cores diferentes. Beleza. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos. Então, vai pintar somente os círculos. De modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Então, aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. Qual é a interpretação? Por exemplo, esse cara aqui, ó, eu vou pintar de amarelo. Esse B que está ligado com A não pode ser amarelo. Esse D que está ligado com A não pode ser amarelo. Esse C pode, sem problema nenhum, porque não está ligado por um segmento com o A. Mas os ligados não podem ter a mesma cor. Tranquilo? De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Então, de quantas maneiras diferentes? Turma, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ó. Não é somente você pegar, eu tenho 3 cores para o primeiro, 2 para o segundo, 1 para o terceiro e 1 para cá. Ou então, 3, 2, 2. Não, não é isso. Calma lá. O que você tem que perceber que, na hora que você escolhe a primeira cor, então bora lá aqui para o desenho. Beleza. Na hora que eu escolho a primeira cor, o que vai acontecer aqui? Escolhi a primeira cor, amarelo. Tá, bora cá.
para cá. Escolhi a segunda cor, vermelho. Turma, quando eu comecei aqui, eu tinha quantas opções? 3. Perfeito. Quando veio para cá, eu não posso repetir o amarelo, então eu tenho aqui 2 opções. Perfeito. Na opção C, o que acontece? Você não pode repetir o vermelho. Perfeito. Então você tem 2 opções, mas vai depender. Vai depender de quê? Do seguinte, vai depender se esse B é igual ou não a esse D. Por quê, turma? Olha o que acontece aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Vou colocar um exemplo aqui, só para a gente visualizar melhor. Aqui poderia ser vermelho também, né? Então, se aqui for vermelho também, quantas opções eu vou ter para cá? 2 opções. Perfeito? Então, olha só. Tenho 3 opções de A. Coloquei vermelho aqui, beleza. E aí o outro D é vermelho também. Então, vermelho, vermelho. Aqui no C eu posso colocar tanto amarelo quanto azul. Perfeito? Então, aqui seriam 2 opções. Aqui só uma opção. Tranquilo. Agora, turma, se ao invés de colocar vermelho aqui, eu colocasse a terceira opção. Colocasse aqui um azul. Olha o que acontece. Eu não poderia colocar 2 opções, porque eu não posso colocar nem o vermelho e nem o azul. Então, aqui eu não teria 2 opções, eu teria o quê? Uma opção. Então, muito cuidado com essa pegadinha. Então, qual é o grande lance? Você vai ter que estudar de 2 formas diferentes. Uma forma, quando esse B e esse D forem iguais. Quando o B e o D forem iguais. Então, se o B e o D forem iguais, vai ser de um jeito. Agora, se o B e o D forem diferentes, por exemplo, se aqui for vermelho e aqui embaixo for o azul, outra cor, que for um azul, aí isso aqui vai ser diferente, tá? Então, bora aqui só voltar para o amarelo. Pronto. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Bora lá. Ó. Na primeira figura, olha o que acontece. Quantas opções eu tenho para colocar aqui no A? Tenho 3 opções, são 3 cores, beleza. Quantas opções eu tenho para colocar no B? Não posso colocar do A, então eu tenho 2 opções, pode ser vermelho ou azul. Como eu quero o D seja igual ao B, aqui eu só tenho uma opção, tem que ser a mesma cor que está no B. Quantas cores eu tenho para o C? Ora, não pode ser vermelho, né? Porque o vermelho está aqui e aqui, e não pode ser nenhum desses dois, nem o de cima nem o de baixo. Beleza, então eu tenho 2 opções. Pode ser tanto azul quanto amarelo. Então, para essa figura, eu tenho 3 possibilidades na primeira, tenho 2 na segunda, 2 na terceira e 1 na quarta figura. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 possibilidades. Beleza. Agora, olha só. Na segunda figura, eu tenho 3 possibilidades para colocar a primeira cor. Posso colocar amarelo, azul ou vermelha. Para começar, qualquer uma cor serve. Na segunda possibilidade, ou melhor, na segunda bola, na bola B, eu só tenho 2 possibilidades, porque eu não posso mais colocar o A. Como eu não posso colocar aqui no D a cor que está vermelho, porque o B e o D tem que ser diferente, e também não posso colocar o A, porque é amarelo, não posso, aqui eu só tenho uma opção. E aqui, turma, na C, como está próximo do vermelho e está próximo do azul, eu só posso botar amarelo. Então, eu só tenho uma opção. Então, aqui a gente vai ficar como? 3 opções na A, 2 na B, 1 na C e 1 na D. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 vezes 1 dá 6 possibilidades. Logo, turma, o total de possibilidades vai ser 12 mais 6. 12 da primeira figura, quando o B e o D são iguais, e 6 na segunda figura, quando o B e o D são diferentes. E isso dá 18 possibilidades. Beleza? Então, cuidado com esse tipo de figura aqui, tá? Letra C, de certeza que vocês vão ficar férias em matemática. Então, muito cuidado, tá? Quando você tem quadrado assim com cantinhos, muito cuidado. A próxima figura, a próxima questão, a questão 5, ela parece ser igual à questão anterior, a questão 4, mas não é. Primeiro porque não é um quadrado, é um losango. E aqui eu não tenho uma figura, eu tenho uma joia. Vamos ler a questão e aí a gente entra em detalhe.
Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores diferentes: vermelha, azuis e verdes. Então, observa que é bem parecido, né? O enunciado são 3 cores. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango não quadrado. Beleza. Com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices são A, B, C e D. Corresponde às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Então vamos aqui para 3 figuras diferentes. Primeiro, turma, eu tenho vermelha, azul e verde. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nesse primeiro caso, a gente vai usar apenas 2 cores, tá? Nessa primeira figura aqui, a gente vai usar 2 cores apenas. Então, o que acontece quando eu uso apenas 2 cores? Turma, por exemplo, se eu colocar essa pedra aqui de cima, se eu colocar ela sendo amarela, como eu tenho só 2 cores, a B não pode ser amarela, a D não pode ser amarela, então a C é amarela. Essa do lado aqui, ó, se eu colocar a vermelha, eu usei o amarelo, né? O amarelo nem tem na questão. Deixa eu mudar aqui só para ficar legal, ficar na mesma cor. Então, já coloquei o vermelho aqui. Vamos colocar um verde, né? Estou usando o amarelo que nem tem. Pronto. Então, tá aqui, coloquei de verde aqui, verde aqui. Beleza. Então, eu posso ter esse tipo de configuração. Agora, você tem que entender o seguinte. Se esse verde vier para cá e esse para cá, e os vermelhos mudarem, eu tenho uma outra joia, porque essa joia tem um formato de losango. E aí, nesse caso, a joia fica diferente. Beleza. Então, bora lá. Para formar esse tipo de joia aqui, ó, com 2 cores apenas, você tem 3 opções para colocar aqui. Ou vermelha, ou azul, ou verde. Beleza. Aqui na segunda, você não pode repetir da letra A. Então, você só tem 2 opções. Beleza. Como essas cores eu estou dizendo que elas vão ser iguais, a letra C, aqui a pedra C, tem que ser igual a A. Então, aqui tem uma opção. E a D tem que ser igual a B. Então, aqui tem só uma opção. Beleza. E isso aqui vai me dar o quê? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 1 vezes 1 dá 6 possibilidades. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nessas 2 figuras que eu tenho aqui, eu vou usar as 3 cores. 3 cores nessas 2 figuras. 3 cores. Então, bora lá. Então, vamos colocar um exemplo, né? Vou pegar aqui um marca-texto, tá de verde. Então, turma, se eu vou usar as 3 cores, ó, esse cara aqui é verde, beleza. O outro, o do lado, não pode ser a mesma cor. Então, aqui tem que ser azul. Tem azul? Tem. Azul, beleza. E aí, a outra provavelmente vai ser vermelho. E é o que acontece, olha só. Essa D não pode ser nem verde e nem vermelho, tem que ser azul, obrigatoriamente. Porque senão vai ficar igual a dos lados. Beleza. Então eu tenho esse tipo de configuração. Tranquilo? O outro jeito também de acontecer é se essa A e a D forem a mesma cor. Eu posso ter o seguinte, por exemplo. Aqui em cima sendo azul. Aqui embaixo sendo azul. De um lado vermelho e do outro verde. Beleza. Então, é dessas possibilidades que a gente vai pensar agora. Então, vamos lá. Ó. Se eu pegar aqui, ó, quantas possibilidades eu tenho aqui para a letra A? 3. Quantas eu tenho para B? Eu posso botar aqui azul ou vermelho. Tanto faz. Eu só não posso botar verde porque está ligado com o verde. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Perfeito. Turma, nessa aqui, ó, o que acontece? Eu não posso colocar quem aqui? Eu não posso colocar o azul. Eu não posso colocar o azul, porque senão vai repetir. E como eu tenho que usar as 3
como eu tenho que usar as 3 pedras, eu vou ter que botar aqui ou o verde, repetir o verde, e aí eu colocaria o vermelho aqui, ou colocar vermelho e repetir o azul. Então, na verdade, eu tenho uma opção para cá e uma opção para cá também. Logo, eu vou ter o quê? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Isso aqui dando 6 também. Só que você tem que perceber o seguinte, turma. Aqui, ó, a D e a B tá igual. Então, se eu girar essa figura aqui, ó, se eu girar ela na vertical, por exemplo, este A for lá para baixo e o C para cima, se em cima for vermelho e embaixo for verde, continua sendo a mesma joia. Então, para cada joia que eu tiver aqui, vai ter uma repetição 2 vezes. Então, eu preciso dividir isso aqui por 2. Essa que é a pegadinha. E 6 por 2 dá 3. Perfeito. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter 3 opções, 2 opções, aqui eu só vou ter uma também. Como aqui eu posso girar assim, ó, na horizontal, porque essa A e a C são iguais, para cada uma vai ter dobrado, vai ter 2 repetidas. Então, eu vou ter aqui 3. Então, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Como cada uma vai ser conferida 2 vezes, eu tenho que dividir por 2. E aí dá 6 por 2, isso aqui também dá 3. Então, para 2 cores, eu tenho 6 possibilidades. Para 3 cores, eu tenho 3 possibilidades se a B e a D for igual, e tenho 3 possibilidades se a A e a C forem iguais. E agora é só somar tudo. Então, na hora que eu somar tudo, o que vai acontecer? Eu vou ter 6 mais 3, mais 3, e isso aqui vai dar 12. E não os 18 que deu na questão anterior. Então, cuidado, as questões são parecidas, mas a resolução é diferente. Aqui eu tenho a letra B de bora ser aprovado. Então, turma, essa questãozinha aqui é só você ter atenção, tá? Manipula a figura, pinta, coloca as letrinhas das cores para você ver a posição, testa e dá tudo certo, beleza? Então, galera, valeu. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, te inscreve, deixa o joinha aí, marca a presença aqui, assina a lista clicando no joinha no legal e me ajuda aí a atingir essa meta agora de 100k aqui no YouTube, beleza? Se não me conhece ainda no Instagram, segue lá, @Escola de Números, também estou por lá com muito conteúdo bacana, beleza? Então valeu, galera, um forte abraço, tamo junto e fui!